Fala galera da vida hoje, muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java, muito obrigado para todos vocês que são membros do nosso canal. E nessa aula nós vamos resolver o exercício da última aula. Então basicamente o exercício da última aula é esse aqui. Eu quero saber quanto eu tenho que pagar na Holanda em 2020, baseado no meu salário anual. Então essa daqui é a tabela de imposto da Holanda. E eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no nosso código, agora que nós vamos começar. Eu vou criar aqui uma nova classe, vou copiar esse nome, Alt Insert, Enter, esse aqui, coloca 4 no final. E como vocês já sabem, Public Static Void Main. E agora nós vamos começar. Então tem várias formas de você resolver esse exercício, tá gente? A forma que eu vou fazer aqui não é a forma universal, você pode fazer da sua forma. No começo agora é importante você simplesmente chegar no resultado. Depois você arruma o código. Então você chega no resultado primeiro, depois você arruma e tenta continuar no resultado positivo que você atingiu. Então, não precisa colocar nos comentários. Muita gente coloca os exercícios no comentário, mas infelizmente é um pouco complicado para mim assistir, na verdade ler os comentários e analisar o código, né? Porque você precisa analisar e ver se está funcionando, né? Então eu vou só fazer uma pequena cópia e cola aqui para ficar lembrando desses valores e ficar evitando trocar de tela. Então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu preciso do meu salário anual. Então eu quero primeiramente uma variável para guardar meu salário anual. Meu salário anual, vamos dizer que é 70 mil. E em seguida eu preciso definir o imposto, né? Então você poderia colocar diretamente no código, você pode guardar em uma outra variável. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar variáveis aqui, vou chamar essa aqui a primeira faixa. Então a primeira faixa você vai ter que pagar 9,70, só que é porcentagem, né? Então eu vou dividir aqui por 100 e nós temos aqui 9,7%. Ctrl D, Ctrl D. A segunda é 37,35% e a terceira é 49,5% ainda. Então a gente renomeia aqui também. Primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa. Legal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável double valor do imposto. Então, o valor do imposto eu poderia inicializar com 0? Posso. Mas o que acontece se eu cometo um erro no meu programa e alguém que tem um salário anual de 5 milhões simplesmente não tem que pagar imposto porque eu esqueci de aplicar a matemática? Então, é melhor a gente não arriscar, né? Vamos fazer então o primeiro if. Então, se o meu salário anual for menor ou igual, você tem duas opções, ou menor ou igual esse valor, ou menor esse valor, tá? Então, menor ou igual esse valor aqui, Ctrl C, Ctrl V, remove esse cara porque não é assim que funciona a programação, você não pode colocar vírgula, no Brasil é ponto, né? Vírgula decimal, mas para fora aqui na Europa é vírgula. Para separar os valores não decimais. Vou fazer o cálculo agora, salário anual, recebe, pode fazer salário anual recebe dessa forma, ou vou fazer bem explícito aqui, que é para a gente entender, tá? Vezes a primeira faixa. Então, assim, ou você colocando, simplificando esse cara dessa forma aqui, também dá, tá, gente? Mas agora, como a gente está aprendendo, vamos fazer dessa forma. Else if, beleza, else if quem? Se meu salário anual for menor, na verdade aqui tem que ser maior do que, maior ou igual a 34.713 e menor igual esse valor aqui ou menor que esse valor aqui. Então, menor ou igual. Ctrl Alt L, remove aqui a vírgula. Salário anual, recebe salário anual vezes segunda faixa. E caso nada seja executado no if, no else if, eu quero que você multiplique pela terceira faixa.
Vou colocar um salt aqui embaixo no finalzinho, salt salário anual, e vou executar com Ctrl Shift F10. Então, nós temos aqui o valor de 34.650. Como vocês podem ver, eu estou caindo na última faixa. Bom, vamos trocar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui 45, 1, 2, 3, Ctrl Shift F10. Então, o valor diminuiu, você pode colocar um breakpoint, apertar Shift F9. Você pode ver que o primeiro ele passa, o segundo ele entra, e depois ele já pula o else, porque nós temos o else if. E falando em else if, essa é uma parte extremamente importante, porque é o seguinte, vamos imaginar que nós temos um salário de 25 mil. Ao colocar no breakpoint aqui e executar, você vai ver que ele vai entrar dentro do primeiro if, tá? Ele entrou porque o salário é menor do que 34 mil, F8, e quando eu pressionar F8 que deveria pular para a próxima linha não vai ser a 15, a próxima linha vai ser a 20. Por quê? Porque nós temos uma cadeia de else if baseada na mesma variável que é o salário anual. Mas agora eu vou mostrar para vocês o que acontece. Por exemplo, nós poderíamos até mesmo ignorar esse primeiro aqui, ó. Por quê? Ao ignorar esse aqui, eu estou falando, se o salário for menor do que 68 mil. Então, o salário anual é 25 mil, é menor do que 34 mil? É. Ele é menor do que 68 mil? Também é. Mas se você colocar um breakpoint e executar, você vai ver que essa linha 16 ela não é executada. Por quê? Porque o primeiro if já foi avaliado em true. E se você apertar F8, ele continua pulando para a linha 20. Tá? Então você poderia abreviar. Eu não gosto desse tipo de abreviação. É um pouquinho complicado de você ler, né? E fazer mentalmente aquele valor maior do que 34.713. Porém, é possível. Mas olha o que acontece se você não utilizar else if. Então eu copiei o código exatamente, ó, mas eu vou tirar aqui. Então para quem está tirando a certificação, é possível que eles façam alguma coisa assim. E eu vou colocar um breakpoint aqui e vou remover esse daqui. Então na linha 22 eu tenho um breakpoint. Então Shift F9, você vai ver, salário anual é 25 mil. Então é menor do que 34.712, tá vendo aqui que o IntelliJ está falando que esse cara é true. Beleza, ele executou. Só que agora, quando eu apertar F8 novamente, ó, ele vai fazer a avaliação dessa condicional também. E o problema, esse cara também é menor do que 68 mil. E você vai ver que ele também vai executar. Então, esse é o tipo de bug que acontece na sua aplicação, que, cara, às vezes você perde um dia, 2 dias para tentar resolver. Então, digamos que você tem um código um pouquinho mais complicado, é difícil você identificar ele assim de primeira. E aqui eu prefiro colocar novamente exatamente o valor que eu quero. Então, eu estou sendo bem explícito porque facilita a leitura. É mais fácil de bater o olho e já ver o que esse else if ele quer dizer. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, galera. Peraí, na verdade fiz besteira. O que eu quero saber é o valor do imposto, ó, tá vendo? Isso é extremamente importante você ter escrito. Eu quero saber quanto que eu tenho que pagar. E o que eu estou mostrando aqui, na verdade, ele funcionou de forma errada, né? Porque eu estou perdendo o valor do meu salário anual. Então isso é extremamente importante. Tá vendo como é muito fácil você errar um códigozinho? Eu só percebi isso porque eu vi agora o valor do imposto aqui cinza. Então eu usei o salário anual aqui. Lá na frente, se eu quisesse usar o salário anual de novo, eu teria um problemão. Então, na verdade, esse valor daqui, ó, esse aqui é o valor do imposto. Então eu não posso mais fazer dessa forma aqui, tá? Se eu fizesse dessa forma aqui, valor do imposto vezes a primeira faixa, você está vendo aqui que primeiro tem um problema que não foi inicializado, mas mesmo que você resolva esse problema, adivinha quanto vai ser o resultado disso aqui? Então nós temos aqui o valor 0 vezes a primeira faixa. Então, simplesmente não funciona. O valor do imposto, se eu imprimir aqui também, eu errei. Shift F9. Então, o valor é 0, né? 0 vezes a porcentagem é 0. Então aqui não pode. Na verdade, tem que ser dessa forma aqui. Então, se você executar novamente, Shift F9, ou Ctrl Shift F10, ou Ctrl Shift F9, nós temos aqui, remove,
Ctrl Shift F10, acho que estou apertando o valor errado. Ctrl Shift F10. Então, deixa eu dar mais uma olhada para ver se o código está certinho. Então, eu vou remover esse aqui, porque nós não precisamos mais. Nós temos a primeira taxa. Eu vou voltar esse cara para 70 mil, vou ver se ele vai imprimir 36 mil. Ctrl Shift F10. E temos 34.650, tá? Então, olha como é fácil você cometer um errozinho. Bom, é isso aí, galera. Vejo você no próximo vídeo. Até mais.